Vocês viram que hoje a gente cantou muito sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Não é tão comum aqui na igreja. Porque hoje a pergunta que nós temos que responder, o que nós queremos ver no texto da Bíblia, é o que significa ser cheio do Espírito Santo. Se alguém te parasse na rua, né, igual aquele pessoal no carnaval entrevistando o povo, né, que você deve ter visto aí no seu Instagram. Se alguém te parasse na rua e falasse assim, você é crente? Sou. Quer ser cheio do Espírito Santo? Qual que seria a sua resposta, né? Ou quando alguém fala assim, fulano de tal é cheio do Espírito Santo. O que você pensa que essa pessoa tem, né? Qual que é o diferencial que ela tem de uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo? E por muito tempo, né, eu já falei isso aqui, eu achei que ser cheio do Espírito Santo era apenas, somente, profetizar, receber revelação, cair no chão, rir até não aguentar mais, a barriga ficar doendo, parecia que você fez 1000 abdominais no dia anterior, falar em línguas estranhas, tudo isso que pode acontecer em enchimentos do Espírito ao longo da nossa vida, da nossa experiência, mas eu achava que aquilo era o ser cheio do Espírito Santo. Se era definido, ou seja, por um evento, né? Por uma coisa extraordinária que acontecia na sua vida. E pode ser que você já tenha pensado assim como eu, pode ser que você pense assim hoje, e pode ser que você ache que isso tudo que eu estou falando é um surto coletivo histérico que acontece no meio das igrejas evangélicas. Não é verdade? Das irmãs rodopiando, e o Espírito Santo vem, o pessoal... Quem nunca teve nesse, meu irmão? Você não teve num culto desse. Falar com você. É gostoso. Mas, às vezes você acha isso, e está tudo bem também. Tem muita gente que acha que é manifestação histérica de crente maluco, né? Mas a verdade é que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo e o Espírito Santo começa a habitar em nós. Nós estamos vendo aqui, então, caminhando nessa carta de Paulo aos Efésios, que ele fala que quando nós nascemos de novo, nós somos selados pelo Espírito. Então, nós somos batizados pelo Espírito no novo nascimento. Você tem o Espírito Santo habita em você. E se você nasceu de novo, acabou. Ele vai habitar em você para o resto da sua vida. Agora, então, qual que é a diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito? Então é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho hoje, né? Nós estamos falando nessa série em Efésios, como eu falei, sobre o Evangelho que une o céu e a terra, né? Essa conexão que nós temos do céu e da terra através de Jesus Cristo, através do que Ele fez. E aí Paulo vai falando muito sobre isso. Ele começa falando da obra de Jesus, aquilo que Ele fez, que Ele nos selou com o Espírito, que o poder da ressurreição, que o poder que habitou em Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos está em nós, que nós temos, que Ele ora por espírito de sabedoria, de revelação de Deus, Ele ora para que possamos viver as verdades do Evangelho. E aí no capítulo 3 para o capítulo 4, ele faz essa mudança, que ele começa a trazer para a gente o que é viver essa realidade. Então eu vou desenhar para vocês como que vive essa realidade, como se fosse fazer isso hoje. E aí ele fala primeiro que nós temos uma unidade no Espírito Santo, em Jesus, em Deus, no batismo, né, que é o mesmo batismo, seja por aspersão ou por imersão, é o mesmo batismo, é um batismo de Deus em nós, é nascer de novo. E aí ele vai falar como que a igreja funciona. E ele explica que a liderança funciona para que todo mundo possa edificar as vidas uns dos outros. E aí depois ele vai falar no final do capítulo 4 que a gente larga a mentira, que a gente trabalha não só para o nosso sustento, mas para sustentar a obra de Deus e que necessita também, que é mudar do nosso coração. E aí ele entra no capítulo 5, que foi semana passada, ele entra em um tema difícil para trabalhar com a nossa cultura, né? Que é imoralidade sexual e ganância. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá no podcast e vê. E aí, sim, terminando essa questão de imoralidade sexual e ganância, ele chega, então, no que ele vai falar hoje. Que ele faz um paralelo entre você ficar bêbado e ser cheio do Espírito. E, então, o que eu quero que a gente responda hoje, ou que o texto pode nos trazer hoje, através desse texto, é o que é ser cheio do Espírito Santo, nesse texto. Quais são as evidências que você é cheio do Espírito Santo? E como que nós podemos, então, nos encher do Espírito? Então vamos lá, Efésios 5, de 15 a 21, se você puder abrir na sua Bíblia, eu estou lendo aqui na NVT, Nova Versão Transformadora. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Jesus fala com a gente. É o seu Espírito que torna as palavras vivas em nós.
Então, Senhor, que eu não atrapalhe o que o Senhor quer fazer aqui hoje. Pelo contrário, Pai. Possa ser um canal do Senhor para trazer essa verdade viva que só o Senhor pode vivificar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cair já nesse texto central. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole, em vez disso sejam cheios do Espírito Santo. Então, recordando o que eu falei há pouco, nós já somos, se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Jesus, você já é selado pelo Espírito Santo. No finalzinho do 30, ele fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa na Trindade que pode ficar triste, ficar feliz, tá? E ele aqui então ordena que nós sejamos cheios. E o que o Espírito Santo então faz nas nossas vidas? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, convence que eu e você somos pecadores, que nós temos uma distância de Deus, uma dívida impagável com Deus. E aí o Espírito Santo opera em nós o novo nascimento, aí ele torna real o sacrifício de Jesus para nós, para que nós possamos entregar as nossas vidas a Jesus, aceitando esse sacrifício dele por nós, e possamos então nascer de novo. E o Espírito Santo em nós, ele começa a iluminar as Escrituras, a palavra de Deus, para que isso seja alimento espiritual nas nossas vidas. Isso tudo é obra da pessoa do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo ele nos consola. Ele é o consolador. Ele consola a nossa dor, ele consola as nossas questões que nós passamos. Além disso, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pensa, o Espírito Santo de Deus intercede por você. Clama pela sua vida. Te ama ao ponto de interceder, de entrar nesse espaço, de falar assim, Deus, olha para o João, Deus. Olha para o João, tem misericórdia do João. E é ele então que testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Se hoje nós falamos assim, com a boca cheia, eu nasci de novo, eu nasci de novo, Jesus está em mim, o Espírito Santo está em mim, é porque o meu espírito, conectado com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele nos mostra que nós nascemos de novo. Então, chegamos nesse ponto, mas aqui o que Paulo está trazendo é que é possível você ter o Espírito e você não ser cheio do Espírito. É possível você não ter essa plenitude do Espírito, e ele traz essa comparação completamente inusitada, porque ele vai comparar embriaguez com enchimento do Espírito. Então não se embriaguem com vinho. A primeira coisa que a gente precisa ver é que a Bíblia não condena o uso da bebida alcoólica. O consumo da bebida alcoólica não é condenado, mas o abuso da bebida alcoólica, ou existem usos que não são sábios e são condenados, são pecados para nós, de acordo com a Bíblia. Por exemplo, ficar bêbado. Tomou bomba. Segundo, quando você consome álcool ao ponto de você perder as suas inibições, ou como um motivo de fuga, como outras drogas lícitas ou ilícitas, né? Ou como um meio único de gerar alegria em você, que é o ponto dele hoje, tá? Mas também tem outros pontos que a gente vê na Bíblia, por exemplo, em 1 Coríntios, ele fala que a gente não pode ser dominado pelo álcool. Tem gente que é escravo, ou do álcool, ou de outras drogas, inclusive lícitas, para viver. Não estou falando de drogas necessárias, medicadas, bem medicadas. Não estou falando contra isso, ok? Só para dar um ponto aqui, às vezes você está visitando aqui e vai achar que eu sou contra essas coisas. Ou senão, quando isso ofende a consciência de outro cristão. Está lá em Romanos e também está em 1 Coríntios. Ou seja, às vezes o consumo de álcool vai ofender um outro cristão que tem um entendimento diferente do seu. E você precisa ter sabedoria, então, para não ferir a consciência dele, porque nós vivemos como um corpo. E, além disso, também, quando ele vira um mau testemunho em relação às pessoas que não conhecem Jesus. Então, se consumir álcool para você é algo que vai gerar um mau testemunho, por exemplo, eu fui pastor de adolescente muito tempo. Nunca gostei muito de bebida, não gostei, eu gostava da onda da bebida mesmo. Então, não fazia mais sentido eu beber depois que eu converti, né? Só que aconteceu que, um dia eu estava no Outback e resolvi pedir um daqueles chopp lá, com aquela caneca gelada, né? Que até é bonito. Nunca gostei muito de cerveja. E eu bebi aquele trem, bebi uma meia taça daquilo, meio caneca daquilo, e saí, encontrei com o pai de um dos meus adolescentes. Como é que o líder, eu era líder, né, na época. Como é que o líder estava? Fedendo a álcool, com as bochechas rosa, né? Que eu fico com as bochechas rosa. Queimação de filme violenta, né, gente? Aí o que eu fiz? Conversei com a Bela, minha esposa, falei, amor, não faz sentido. A minha posição como pastor de adolescentes, como líder de adolescentes, não condiz com eu fazer esse tipo de coisa publicamente. Cortamos praticamente 100% do álcool da nossa vida. Muito difícil a gente consumir álcool por qualquer motivo. Não que seja zero, mas eu não lembro a última vez que eu bebi, por exemplo. Por quê? Por causa do testemunho com os de fora.
Nós temos que tomar cuidado para que tudo o que a gente faça glorifique a Deus. Então bebe seu vinho glorificando a Deus. E pense também, né, em cima do que eu falei, como que você lida com situações de estresse. Que às vezes a gente corre para a bebida, a gente corre para drogas lícitas ou ilícitas, corre para o shopping para gastar dinheiro, ou hoje em dia para a internet, né, para chegar na sua casa, ou consumo de pornografia, ou sexualidade exacerbada, ou balada. Cuidado, porque esse não é o remédio que Paulo está trazendo para a gente. Ele está mostrando um outro caminho. Então, por que ele compara enchimento com o Espírito Santo com embriaguez? Primeiro, porque tem uma semelhança. Que isso, João? Amarrado, pastor. Tem uma semelhança. Quando as pessoas bebem, elas perdem as suas inibições. Perdem, né? Uma pessoa embriagada, ela costuma ter mais coragem para falar a verdade, para, às vezes, pedir perdão, para poder fazer uma coisa que ela não faria se ela não estivesse bêbada. E quando os discípulos, eles receberam esse enchimento do Espírito, quando o Espírito veio sobre eles, depois que Jesus subiu, eles estavam esperando, orando, e aí vem que acontece em Pentecostes, né, em Atos no capítulo 2, o que o povo falou deles? O povo viu eles e falava assim, eles zombavam, eles estão bêbados. Por quê? Porque esses caras estão alegrinhos demais, e esses caras estão corajosos demais. Pedrão não é assim não, conheço Pedrão da pesca. Está entendendo? Essas pessoas não são assim, então eles estão bêbados. Teve uma vez, gente, que eu estava naqueles... Sabe aqueles que às vezes você vai com a empresa para um sítio, um negócio, fazer alguma coisa, aquelas coisas que você faz corporativamente, para você dar as mãos no final e falar que somos um? E aí teve uma boate lá, e eu estava lá, pulando, dançando com o pessoal, aí a minha chefe, ela tinha um carinho assim, meio ela é muito mais velha que eu, meio de mãe comigo, né? Ela, João, você está bêbado. Eu falei, não, eu sou feliz assim mesmo. Se eu beber, você não vai entender o que vai acontecer aqui. Eu sou empolgado mesmo. Quem me conhece sabe assim, ai, graças a Deus, eu achei que eu ia ter que ligar para a Bela. Eu falei, não, vai cuidar dos outros, que tem um bêbado ali que você precisa tomar conta dele, que ele é casar também. Então, é isso que acontece. O álcool, ele nos deixa mais desinibido. Por quê? Porque o álcool, ele afeta o lobo frontal. E o lobo frontal, ele é responsável por esse freio que a gente tem. Então ele vai te deixando mais inconsequente, porque ele vai te inibir na sua percepção da realidade. Por isso que Paulo fala do descontrole. Essa palavra no grego, ela é asótia. E asótia não é só você perder o controle, ficar descontrolado, mas também é você desperdiçar alguma coisa muito cara. E olha que coisa maravilhosa. O descontrole, então, ele nos leva não só a ignorar os perigos, mas também desperdiçar a nossa vida, arruinar a nossa família. E é bom falar isso depois do carnaval, né? Que tem muita gente que às vezes fica, fazendo o que eu fui fazer no carnaval, né? Ou não lembra, né? Só vê os vídeos. Exatamente isso pode nos levar à ruína, a desperdiçar tudo que nós construímos financeiramente, tudo que nós construímos como família, tudo que nós construímos relacionalmente com pessoas queridas. Por quê? Por causa da falta de inibição que o álcool gera. E esse é o perigo. Então, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Lembrando, qual que é o ministério do Espírito Santo? O ministério do Espírito Santo é tornar as verdades a respeito de Jesus Cristo claras à nossa mente e reais ao nosso coração. O Espírito Santo torna tudo aquilo que às vezes você ouviu falar em coisas reais, porque realmente são reais, espirituais. Então o Espírito Santo, ele faz o contrário, ele te dá essa coragem, mas em vez dele inibir a realidade em você, e como muitas pessoas acham que os cristãos, eles ficam fora de controle ou sem noção da realidade, é o contrário. O Espírito Santo, ele te demonstra a verdadeira realidade espiritual. Ele abre os seus olhos para quem Jesus é. Ele abre os seus olhos para o que Jesus é no mundo hoje, e o que Ele está fazendo no mundo hoje, isso te deixa corajoso. Isso te deixa alegre, independente do que você está passando. Porque Ele te mostra mais realidade. Está vendo a diferença? Então nós temos por um lado a mesma coisa, né? O que é igual, que Paulo está vendo, é a coragem, é a alegria. Agora, o que é o oposto? O oposto é que a alegria de um vem por inibir a realidade. E a alegria do outro vem por te mostrar a realidade de quem você é em Jesus. E do que Jesus fez por você. E que Ele está com você todos os dias da sua vida. De que Ele vai voltar. E tem um exemplo interessantíssimo na Bíblia. Isso aqui aconteceu mais ou menos 850, 840 a.C. Nós estamos falando de mais ou menos 2.900 anos atrás. E nós estamos na época aqui dos reis. E
E não sei se você sabe, né, mas era uma época de uma situação civil assim mesmo, tipo Oriente Médio hoje, né? Um querendo tomar a terra do outro, essas coisas todas, e a Síria estava levantando, subindo como uma nação forte, e eles queriam invadir o reino de Israel. Só que todas as vezes que o rei sírio mandava o seu exército, Deus revelava para o profeta Eliseu que o cara estava vindo. E aí ele falava com o rei se preparava e o cara não conseguia conquistar. E aí esse rei da Síria, ele descobre que o Eliseu, profeta, estava alertando o rei, né, de Israel. E aí então ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar o Eliseu, né? Vou pegar a cabeça desse cara. Então ele envia o exército dele para uma cidade chamada Dotã, uma cidade pequena, em que estava ali o Eliseu. E aí ele manda todo o seu exército lá na madrugada. Está aqui em 2 Reis, por exemplo, no capítulo 6, verso 15. Eu vou ler só uma parte, tá? Na manhã seguinte, então, ó, o cara durante a noite manda o exército travar a cidade. Ninguém entra, ninguém sai, nós vamos matar esse cara. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo e ao sair viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Toda vez que eu leio isso, eu lembro do Chapolin, ó, e agora quem poderá nos ajudar? Eu tive que falar isso, porque toda hora que eu lia, eu lembrava disso. Tive que compartilhar com vocês. Mas assim, o que acontece é que esse servo de Elias, ele acorda e ele olha e fala assim, oh, já era. Esses caras vão matar a gente, nós somos profetas, mas não somos guerreiros, né? Ô Eliseu, o que nós vamos fazer? Né? Fosse o Paulo falando para o pessoal que não acreditava na ressurreição, comamos e bebamos, porque hoje mesmo morreremos, né? Pela 1 Coríntios capítulo 15. E aí ele fala para o Eliseu e ele tem uma resposta diferente. Uma resposta muito fora da caixa. Ele fala assim, não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Ele deve ter olhado para a cara dele e falado assim, o que você bebeu? Você está fumando? Onde você comprou isso aí? É bom? O que você está fazendo? Você cheirou, filho? Você tomou aí mais remédio para dormir do que deveria, né, Eliseu? Você está bebendo? Você não está em sã consciência. Não tem exército, só tem esses caras aqui. O que nós vamos fazer? Só que a diferença é que o ministério do Espírito Santo na vida de Eliseu estava fazendo ele enxergar uma realidade espiritual que nem o servo e nem o exército do inimigo estavam enxergando. Olha o que acontece. Eliseu ora. Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Ô glória! Ele ora no momento de, morte. E aí Eliseu ora e fala assim, abre os olhos dele para ele ver a realidade. Ver o que Deus está fazendo, ver o que Deus vai fazer. E aí ele vê que tinha um exército de Deus, muito maior do que o exército da Síria, para cuidar deles. E é lógico que você sabe o final da história, né? Os caras ficam desbaratinados e perdem, e não entendem de onde que veio. E é confusão atrás de confusão na vida desses caras, até que eles perdem essa guerra. Mas o que eu queria te falar é que o Espírito faz isso hoje. Não estou falando que toda vez que você orar vai dar tudo certo, vai acontecer. Não é isso que eu estou falando. Mas toda vez que você orar, toda vez que você se encher do Espírito Santo, você vai ser capaz de ver o que Deus está fazendo e sentir essa realidade. Nem que seja que você se lembre que Jesus Cristo cuida de você todos os dias da sua vida e Ele não vai te responder agora, mas você vai descansar no que Ele fez por você e nas promessas dEle. Essa realidade, esses olhos abertos, esse exército de Deus que está ao nosso redor, a obra completa de Jesus, as promessas de Deus. Gente, está tudo ruim, eu perdi o que eu tinha de mais amor, que eu mais amava na minha vida, mas Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e vai pisar todo o mal desse mundo. E vai fazer uma nova humanidade, uma nova terra. E vai tudo ficar do jeito que Ele criou para ser. Então essas realidades de Deus, elas se tornam reais ao nosso coração. Elas já são reais. Só que muitas vezes nós somos cegos para essas realidades. Então isso se torna palpável. Isso se torna real. E aquilo que te dava medo, te dá coragem. Aquilo que te inibia, te deixa desinibido para ir e avançar naquilo que Deus te chamou. Por isso que ser cheio do Espírito Santo, então, é ter essa realidade de Deus na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é você ser mais humano. Porque quanto mais você conhece Deus, mais parecido com aquilo que Ele te criou para ser, você vai ser. Então, quanto mais você tem de Deus, mais humano realmente você é. Quanto mais você tem de Deus, mais o caráter de Deus vai te moldar.
Então, nós podemos sim ter enchimentos de dons extraordinários, e é uma beleza, é uma maravilha. Receber o dom de línguas, cair no chão, essas coisas todas podem acontecer. Uma profecia bem dada, não uma profetada mal dada. Essas coisas todas, uma revelação de Deus, cair no chão, pode acontecer isso tudo, gente. Nós acreditamos nisso. Só que isso precisa te levar ao verdadeiro enchimento que é ser parecido com Jesus. Quer ter um caráter transformado, quer ter o fruto do Espírito Santo na sua vida, e é começar a frutificar para o Senhor. Porque essa realidade de Deus vai crescendo em você, vai dominando você, e aí ela começa a te transformar, a te encorajar, e aquilo que te dava medo agora, não te dá mais. Aquilo que te deixava inflado, cheio de ego, arrogante, não te deixa mais. Porque você vê que você é um pó igual aos outros. Mas que o Espírito de Deus em você, o poder de Deus em você, faz toda a diferença. E é o Espírito do Senhor, gente, que pode e vai, se você se encher do Senhor, te ajudar a dizer não às tentações, a mudar a sua vida, a não cair nas ciladas de Satanás e não ter prazer nas coisas desse mundo, para que você tenha uma vida semelhante ao Senhor. Então isso é ser cheio do Espírito Santo. E o texto traz várias evidências a respeito disso. Voltando para o comecinho aqui no 15, nessa virada, ele fala, portanto, que ele falou sobre viver na luz e viver nas trevas, vocês têm que viver na luz do Senhor, como filhos da luz. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam mais como insensatos, mas como sábios. Então o que ele está trazendo é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela toma cuidado em como ela anda, com quem e como ela se relaciona com as pessoas, em relação à moralidade dela, em relação à sexualidade dela, em relação ao trabalho dela, em relação ao que ela assiste, ao que ela ouve, ao que ela fala, ao que ela participa. Ela tem cuidado com o modo de vida. Ela é uma pessoa vigilante. Quem é cheio do Espírito Santo sabe que está numa guerra espiritual. Que existem muitas seduções para a gente. E que nós precisamos de ficar vigilante. Nos posicionarmos, temos que analisar, vigiar, presta atenção. Isso é um termo mineiro bíblico, presta atenção. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é mineira, ela presta atenção. Está entendendo? E ele tinha acabado de falar que muitos dos efésios, eles tinham adormecido, né? Tanto é que a gente terminou o culto na semana passada, aqui no verso 14, falando assim, despertem. Despertem. É uma oração de um salmo, né? Que nós precisamos despertar. O que ele está falando? Se você não ficar acordado, se você não ficar alerta, você vai continuar vivendo em pecado, ou você vai começar a cair em pecado. Se você não é cuidadoso com o seu modo de vida para viver aquilo que Deus tem para você, você é o insensato. Você não é sábio. Então ele vai falar o que é viver com sabedoria. Então é ser cheio do Espírito Santo que traz sabedoria, e a sabedoria te faz mais cheio do Espírito Santo. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Dias maus é o que eu estou te falando. Essa sedução do mundo, é a sedução da sua própria carne, das suas concupiscências na linguagem bíblica. É essa sedução, é Satanás querendo te derrubar o tempo inteiro, porque Satanás existe, tem vários demônios querendo que você esfrie na sua fé, que você se afaste do Senhor, ou que você nem conheça Jesus se você não entregou a sua vida para Ele. Existe uma guerra espiritual que é onde ele vai terminar essa carta, no capítulo 6. Falando que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Eu falo assim, olha gente, eu falei isso tudo, mas você tem que vigiar. Você precisa vigiar, os dias são maus, e tudo vai colaborar, se você não vigiar, para você viver longe do Senhor e para você ser vazio do Espírito Santo. Ele vai estar lá, mas vai estar mudo. E em vez de prender o velho homem, vai prender o espírito. Quem lembra do velho homem aqui que teve liberdade condicional na sexta-feira? Cuidado, é isso aí. É uma guerra diária. Por isso que ele fala, aproveitem ao máximo. Essa palavra é remir. E remir no original significa comprar de volta. Tirar proveito. Tirar proveito de quê? Do kairos. De todas as oportunidades, desse tempo. E kairos é uma expressão bíblica que fala de um tempo certo. Uma vez eu escutei o querido Jay Bauman falando sobre kairos num encontro de pastores. Ele falou que o kairos é como se fosse um quebra-mola ou uma rampa na sua vida espiritual, que são oportunidades que Deus coloca na sua vida para que você possa romper muitas coisas. É um tempo de Deus, é uma oportunidade, como é falado aqui, algo dado por Deus. Agora, se você estiver dormindo, como diria o povo, né, o ditado, cochilou, cachimbo cai. Se você estiver dormindo, você não vai aproveitar esses impulsos de Deus.
Pelo contrário, você vai ficar mais longe do Senhor. Então nós temos que remir, temos que comprar de volta. Então quem é cheio do Espírito Santo, vive nessa sabedoria e aproveita cada oportunidade boa ou má para se encher mais de Deus. Porque pode acontecer coisa ruim para que você se aproxime mais de Deus. Deus pode nos levar para o deserto para falar conosco amorosamente, Oséias 2,14. Então nós precisamos de ficar ligados para saber quais oportunidades que vêm de Deus e quais não vêm de Deus. E nos posicionarmos e vigiarmos e caminharmos em cima delas e aproveitarmos esse tempo para termos mais do Senhor. Por isso que ele fala, não ajam de forma impensada. Reflita. Coloque as coisas em oração, peça direcionamento do Senhor, olhe para a palavra de Deus, mas procure entender a vontade de Deus. Tente discernir, e entender aqui, gente, não é só saber na mente, é viver. Entender aqui é botar em prática. Entender aqui é obedecer. Então pessoas cheias do Espírito Santo, elas sabem, tentam discernir, elas buscam saber qual que é a vontade do Senhor e vivem ela pela fé corajosamente. Destemidamente, porque eles estão vendo a realidade, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E você vai dar passos que você nunca daria se os seus olhos espirituais não estivessem abertos. Oportunidades que você fala não, que qualquer pessoa falaria sim. E oportunidades que muitas pessoas falariam não, e você fala assim, essa é a porta que Deus tem para mim. Deus me chamou para isso. E isso quer ser sábio aos olhos da Bíblia. É interessante que se você começar a ler Salmos e Provérbios, muitos Salmos e muitos Provérbios vão falar isso aqui que está em... antes disso. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Isso aqui está errado o texto, isso aqui é Provérbios. Achei meu erro. Provérbios 1:7. Eu vou mudar para a noite. Esse provérbio é um provérbio que é repetido, né? Ou esse tema é repetido nos Salmos, é repetido em outros lugares. E ele fala, ser sábio começa por temer a Deus. Mas o que é então temer a Deus? É você ter um olhar de uau para Deus. Ele é terrivelmente belo. Ele é tão belo, tão maravilhoso, que você fica até com um certo medo de não agradá-lo. Você não quer que ele não fique feliz com aquilo, mas porque você é amado e não por outros motivos. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a pessoa que é tola, ela despreza a sabedoria e a disciplina. É isso que Paulo está falando. E ele está trazendo isso para a gente. Gente, o que Jesus fez? Jesus orou, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Como é que ele nos ensinou a orar? Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus em nós. E João Calvino escreveu sobre isso. Ele falou, devemos ter Deus como nosso guia e mestre, a fim de que ensine-nos qual a sua vontade para nós. Então o reformador, ele está falando que nós precisamos nos encher do Espírito e vigiarmos e olharmos para o Senhor e buscarmos na palavra de Deus, nos relacionamentos cristãos de comunhão, que a gente chama, na dependência diária em oração do Espírito Santo de Deus, a sabedoria e o enchimento, para, como diz Paulo em Romanos 12, provarmos e aprovarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é ser cheio, e essas são as evidências. Hernandes Dias Lopes fala que nada é mais importante do que descobrir e praticar a vontade de Deus. Então quem é cheio do Espírito Santo é vigilante. E quem é cheio do Espírito Santo anda em sabedoria, buscando a vontade do Senhor. Mas não só isso, né? Tem um versículo 21 que nós vamos usar na semana que vem também, que ele é de transição para marido e mulher, que é a treta lá da cabeça, da submissão, que nós vamos falar semana que vem. Do pai com o filho, do patrão com o empregado. Isso tudo precisa ou estar ancorado nessas verdades todas, mas nessa transição, que nós vamos precisar falar hoje e na semana que vem, pelo menos, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se ou submetam-se. Essa palavra no original ela significa se colocar voluntariamente sob a autoridade de alguém ou sob uma entidade, tipo um governo, alguma coisa assim. Então ele está falando que você escolhe se submeter. A esposa escolhe se submeter e tem motivos para ela fazer e para ela não fazer. Tanto no homem como em Deus. Agora, antes da esposa se submeter,
todos nos submetemos uns aos outros. E essa que é a chave que muita gente não quer falar ou não entendeu ainda. A submissão mútua existe também dentro do casamento. E o que ele está falando é que ser cheio do Espírito Santo, então, te leva a amar o seu irmão tanto, a se importar tanto com ele, a querer sacrificar tanto da sua vida por ele, que você quer que ele seja mais parecido com Jesus. Então, tudo que você for falar com seu irmão em Cristo é para que ele seja mais parecido com Jesus. Tanto a hora que você vai incentivá-lo a fazer coisas novas e caminhar num novo caminho, algumas coisas, quanto na hora que você exortar, que você falar assim, esse caminho é um caminho de morte. Então, nos dois, isso vem a partir de um lugar de amor, de vontade de crescer, e não de diminuir o outro. Isso que nós chamamos de submissão mútua. Ou seja, todo crente cheio do Espírito Santo não é arrogante. Todo crente cheio do Espírito Santo não acha que é dono do seu próprio nariz e que consegue, no seu relacionamento individual com Deus, resolver tudo. Não. Você precisa de pessoas que tenham liberdade para falar na sua vida com autoridade sobre a sua vida. E aí é complicado, porque as nossas versões de autoridade muitas vezes são autoritárias. As nossas versões de autoridade muitas vezes são dominadoras, do linguajar de hoje, tóxicas. É ou não é verdade? Só que tudo isso que nós fazemos é de acordo com o que nós aprendemos da liderança de Jesus. Jesus não é autoritário. Jesus não é dominador. Ele faz tudo de um lugar de sacrifício, de um lugar de entrega. Uma liderança cristã, ela é sempre uma liderança servidora, por mais que existam sim algumas hierarquias para que as coisas fluam bem, debaixo ou dentro do amor e verdade do Senhor. Dentro da humildade, que é a chave ali do comecinho do capítulo 4. Então nós precisamos nos submetermos uns aos outros, e isso vale para todos da igreja, inclusive o pastor presidente nessa igreja chamado João. Eu preciso me submeter uns aos outros com vocês. Vocês têm todo o direito de, com carinho e amor para o meu crescimento, me chamarem no canto e me exortarem se vocês me virem que eu estou pecando ou estou fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor. Isso que é bíblico. E não supercrentes intocáveis, ungidos do Senhor. Isso nunca existiu. E não deveria existir. Isso é uma liderança carnal, dominadora, autoritária. E não bíblica, pecadora. Essa que é a realidade. Por isso que nós não precisamos de título, nós precisamos daquilo que Deus nos pôs. O que Deus fez para você? Quem é você na Luzeiro? Quem é você na sua casa? Faça isso dentro do amor do Senhor, da verdade, e assuma a sua responsabilidade. É ou não é verdade? Eu falo muitas vezes com pessoas que estão aconselhando os outros, às vezes líderes de grupos vêm conversar com a gente, alguma coisa ou outra, eu falo assim, você está trabalhando com adultos. E adultos tomam as suas escolhas. Você mostra o caminho, só que quem é responsável pelo seu crescimento espiritual e pela sua vida é você. Eu não consigo liderar ou escolher pela Bela, minha esposa. Eu vou escolher por você? Não. Agora eu consegui em amor falar para ela tudo que eu acho que Deus precisa fazer na vida dela. Assim como eu posso falar com você. E quanto mais proximidade nós tivermos, mais fácil é isso acontecer. Por isso que eu falo pequenos grupos. Nós acabamos com as inscrições já. Porque no pequeno grupo as pessoas vão te conhecer melhor do que o pastor te conhece. Essa semana eu tive com o Luquete, aqui, meu amigo, de muitos anos, está vindo para a igreja agora, vai virar membro agora. Ele se aconselhou comigo. Só que como eu conheço ele, a família dele, tudo, é um aconselhamento muito mais profundo do que se você vier conversar comigo e eu tiver que te aconselhar sem saber da sua vida. Então, meu irmão, tenha pessoas que você se submete em amor. E sempre se coloque debaixo de autoridades, seja maridos, sejam pastores, sejam pais, que exercem autoridade como servos e não como ditadores. E se você é papai ou mamãe, também não seja um ditador na sua casa em relação aos seus filhos. Não é assim, não que você não vai ter autoridade, não que você não vai falar basta, não que você não vai colocar limites. Tá? Mas tome cuidado com isso, porque os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo e eles são mansos e humildes de coração. E eles amam o outro. Por isso que isso deve ser no temor a Cristo. E lembrando, o temor a Cristo ele é caracterizado por um louvor a Ele, por um espanto por Ele, por um deleite da grandeza, da beleza que Ele é. Então a gente tem um zelo tão grande em relação à pessoa de Deus, que a gente não quer falhar com Ele, então a gente não vai falhar com o outro. Ou vai falhar menos, né? Melhor.
E por isso que Paulo ele fala então desses cânticos que existem nas pessoas que são cheias do Espírito Santo. Ele fala que essas pessoas estão cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. O que ele está falando então é que o bêbado fica alegrinho e canta mais alto, não é verdade? Que o bêbado ele fica mais emocionado com as canções. E o que ele está trazendo, então, é uma similaridade, que pessoas cheias do Espírito Santo estão tão satisfeitas em Deus, estão transbordando tanto a alegria de Deus, o favor de Deus, estão tão alegres em Deus que elas começam a expressar isso por música. E elas ficam cantarolando por aí as verdades do Senhor e a beleza do Senhor, as verdades a respeito de quem Deus é, da glória de Deus, da obra de Jesus. Obrigado, Jesus, você me salvou. Eu sou pecador demais. Deus, você viu o que eu falei ontem à noite com a minha mulher? Obrigado, Jesus, que o Senhor me aceita e me transforma. Tem dia que você vem louvar, de tão miserável que você é. Tem dia que você vem louvar, de tão abençoado que você é. Mas você vem louvar sempre, você vive louvando o Senhor. Agora, é interessante que essas pessoas, elas falam ou elas cantam entre si. Lembra da submissão mútua? E elas cantam entre si, elas não estão cantando olhando para cima, elas estão olhando para o outro. É igual em Isaías, né, quando Isaías tem a revelação do ministério dele, aqueles serafins, eles não estão cantando para Deus, eles estão cantando uns aos outros. Isaías capítulo 6. Porque nós começamos a declarar, a cantar na vida, na realidade do outro, quem Deus é, o que Ele está fazendo, a testemunhar o que Ele está fazendo, e o que Ele vai fazer, e nós começamos a cantar, olha a beleza de você louvar ao Senhor junto como igreja, em comunhão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, então ela fala sobre o Senhor, ela canta sobre o Senhor. E os hinos da igreja primitiva, eles chegavam nesse lugar, né? Eles eram salmos, e salmos normalmente nós podemos interpretar aqui como cantar os salmos, que eram canções, ou porções da Bíblia, eram cantadas. Mas também nós temos os hinos, que eram músicas feitas a partir da realidade bíblica, que eles cantavam entre si e que edificavam, que ensinavam sobre quem Deus é, que nós fazemos aqui. E nós temos os cânticos espirituais, que é o pneumaticais, que significa do vento, do sopro do Espírito, que são expressões espontâneas, muitas vezes por forma de canto, que você começa a cantar ao Senhor sob a liderança do Espírito. Uma das mais famosas é uma da Ana Paula Valadão. Não só de carros ou de mansões, muito dinheiro, fama... Não é nada disso que eu preciso. E vai embora. Isso foi um cântico espiritual espontâneo que saiu da boca dela durante a gravação de um CD, que ficou tão lindo e tão maravilhoso, que as pessoas regravaram isso como música. Então nós nos expressamos, e nós vamos cantando sobre Deus uns aos outros, e Deus vai nos enchendo mais com o Espírito Santo. Gente, olha a importância do louvor no meio da igreja. Olha a importância desse tempo de adoração, porque tanto a pregação quanto o tempo de adoração, eles desempenham essa função de ensinar a palavra, mas também de cantarmos juntos essa realidade. Gente, o culto é um lugar, o ideal do culto cristão, do domingo cristão, é um lugar onde todos vêm cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios de vida de Deus, e aí eles vão celebrar esse Deus. Por isso que o culto chama culto de celebração. Nós celebramos o que Deus fez por nós, nós cantamos com nossa alma, com o nosso corpo, com todo o nosso ser, e nós dançamos para Ele, batemos palma para Ele, olhamos para Ele, olhamos para o outro, e falamos, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Imagine se a Igreja Luzeiro fosse um lugar onde todo mundo chega assim. O que seria do nosso tempo de adoração juntos? Você pode fazer a sua parte. Você pode ir se enchendo do Espírito, chegando aqui tão maravilhoso, tão cheio, que você vai louvar ao Senhor de coração com música. Olha como é que ele passou do horizontal para o vertical. Então ele está trazendo que o seu coração se derrama tanto em adoração, em alegria, que você não consegue reter mais nada. Você pode estar sentado, gente. Tem gente que adora, é um adorador em espírito e verdade, que adora sentado. Mas ele está se entregando totalmente ao Senhor. Coração entregue, mão para cima, cabeça baixa. Agora tem outros que precisam de... É isso. Seja você mesmo na presença do Senhor. Mas seja você. Se expresse diante dele. Se expresse diante da congregação, de todo o coração.
Porque o louvor não foi criado para ser algo frio, formal, sem entusiasmo, mas também não é feito de emocionalismo. É feito de realidade de Deus no nosso povo, que a gente não consegue se conter, e a gente começa a cantar, a abraçar, a louvar, a chorar, a se derramar diante do Senhor, como a Bia fez cantando aqui, há 2 semanas atrás, que ela não aguentou cantar, ela se ajoelhou e começou a chorar diante do Senhor cantando, porque Ele é digno, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer. Então cada cristão precisa chegar aqui transbordando essa alegria, isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio de Deus. E aí você vai usar sua mente, sua emoção, sua vontade, seu corpo para adorar a Deus. Isso que é adoração profunda. Quando você se entrega totalmente. E esse é um culto vivo. E a vida cheia do Espírito Santo é uma vida de uma pessoa que vive em júbilo e em louvor. Mesmo quando ele quer cantar canções de tristeza e de lamento, que também estão no Salmo. Mesmo quando você está triste, acabado, você canta ao Senhor da sua alma. Porque é o melhor lugar para você afogar as suas situações é na presença do Senhor. E não na cachaça. E aí ele fala, por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse espírito de gratidão. É agradecer por tudo. Gente, agora você não vai agradecer por um mal que aconteceu, né? Pelo cara que casou com a menina de 14 anos, sei lá o que aconteceu lá. Um absurdo. Você não vai agradecer a Deus por isso? Óbvio que não. Você vai condenar isso. Você vai orar a Deus para Ele intervir nessa história. Mas independente do que está passando na sua vida, você vai agradecer porque Deus cuida de você. Porque Ele está assentado no trono. Porque Deus é Pai. Deus é Pai. Somente Jesus Cristo nos introduziu esse lugar de filhos. E a partir de então, quando você está em Cristo, é que você pode chamar Deus de Pai. Antes disso, isso é uma loucura. Isso é um devaneio. Só na filiação de Deus que Deus é Pai. Então você olha para Deus, um Pai que cuida de você, que está no controle de todas as coisas, que mesmo no vale da sombra da morte, Ele está lá por nós, caminhando conosco. Por isso que é em nome de Jesus, é em concordância com o que Jesus fez, que é o nosso mediador, que é o autor e consumador da nossa fé, que é quem derramou em nós a vida e as bênçãos, que falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida, e que Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que caminham de acordo com o seu propósito, que o Espírito de Deus intercede pelo povo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e que o resultado é nós falarmos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é esse incircunciso que vem diante do Deus vivo? Uma das coisas mais incríveis, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, aconselhando, e eu falei isso com ela, eu lembrei disso, fazendo esse sermão, essa gratidão. Uma das coisas mais incríveis que eu vejo na vida cristã, mais incríveis, que eu gosto, que eu amo, na espiritualidade cristã, é que você pode entregar tudo o que você sente, passa, sonha e chora diante de Jesus. E caminhar como que está tudo resolvido de acordo com a vontade dele. E lidar com o mal daquele dia. Não tem coisa melhor do que você orar ao Senhor, colocar todos os seus medos, todos os seus sonhos, toda a sua vida, e falar assim, glória a Deus, porque está nas mãos da pessoa que domina todo o mundo, e a vontade dele vai se cumprir. E eu vou caminhar dentro daquilo que eu tenho que caminhar hoje, com coragem, com ousadia. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E mesmo que eu caminhe no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o soberano. Porque eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque eu confio de verdade e eu vivo isso. João, mas como que eu me encho então do Espírito Santo? Como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? E eu queria olhar para a gramática dessa palavra, sejam. Sejam cheios. Essa palavra, na gramática, ela tem 3 funções no grego. Primeiro, ela é um imperativo. O imperativo significa que ela não é uma opção, ela é uma ordem. Paulo não está falando assim, seria bom se você se enchesse, não. Ele fala assim, encham-se do Espírito Santo. E se você não busca o enchimento do Espírito Santo, você está vivendo em pecado diante de uma ordem de Deus. Esse é o primeiro ponto, é um imperativo. Segundo, ele traz uma continuidade.
Então, não é uma experiência que você vive hoje aqui, o Espírito Santo te toca e está tudo bem e vou seguir. Não. Você precisa continuar se abastecendo. É como se você fosse um copo furado, um pneu vazio, que toda hora você tem que ir lá, botar um arzinho todo dia. Todo dia, todo dia. Tanto é que Espírito Santo, a palavra, né, o nome Espírito Santo, ele vem de pneuma, que significa vento. E outra coisa, ele está na voz passiva. Significa que você não consegue fazer isso sozinho. A tradução boa é deixai-vos encher pelo Espírito. Isso significa que o Espírito quer te encher. Que o desejo de Deus é te encher. Mas que você precisa se entregar sem reservas. Você precisa se render. O Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele fala que o sentido não é quanto mais do Espírito nós temos, mas quanto mais o Espírito tem de nós. Quanto mais do Espírito Santo tem em você, quanto você tem entregado sem reservas, ele precisa encher cada parte da nossa vida. E o segredo para isso tudo, gente, é olhar para a cruz. Não é olhar para aquilo que você faz, para aquilo que você é, para aquilo que você consegue fazer. Não, para você se encher, você tem que se esvaziar. Para você se encher, você tem que abrir mão do seu orgulho. Você tem que falar que eu não sou nada e que eu dependo exclusivamente do Senhor. Que você não dá conta das tentações. Que você não dá conta dos problemas. E que você precisa que Deus faça isso com você. Tanto é que Davi, quando ele adultera com Batseba, ele escreve o Salmo 51 e ele fala: ó Senhor, não tires de mim o seu espírito. E o que Deus faz misericordiosamente? Não tira. Agora, o verdadeiro Davi, o Davi perfeito, que é Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando ele se entrega por mim e por você, ele fala assim: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Ele sim, foi retirado da presença de Deus momentaneamente, retirado do consolo do Espírito Santo, para que eu e você nunca mais sofrêssemos disso. Olhe para a cruz. Jesus perdeu a presença de Deus na cruz, sofrendo o inferno e a distância de Deus que eu e você merecemos. Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ter o Espírito Santo habitando em nós para sempre. Busque experiências extraordinárias, busque, mas busque em primeiro lugar o caráter de Deus em sua vida. Isso é uma pessoa que anda cheia do Espírito Santo. Andar cheio do Espírito Santo é você pegar a verdade, a teologia, e que ela fire chamas no seu coração. A teologia, ela precisa te transformar em uma pessoa mais humilde, mais humana no sentido de Cristo. E aí você vai ter disciplina para ler a palavra, para buscar compreender a vontade de Deus e para buscar a Deus continuamente em oração. Uma do Hernandes: a plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Fomos selados de uma vez por todas, mas temos a necessidade diária do enchimento. A pergunta que eu te faço é: como que você cura ou alivia as suas feridas? Quando as coisas não estão bem. Cuidado para não dar o controle da sua vida para a ganância, para o consumo, para o álcool, para a imoralidade sexual. Todas essas coisas são substituições baratas da presença do Espírito Santo em nós, da vida de Deus em nós. Eu queria te convidar a entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa manhã. Se você ainda não se vê como um filho de Deus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Ele, e as escamas dos seus olhos vão cair, e você vai ver a realidade espiritual, e vai começar a viver uma vida de verdade. Não existe outro caminho para a sabedoria, não existe outro caminho para a vida verdadeira do Senhor. Qual que é o tamanho da liberdade que o Espírito tem na sua vida? Porque eu já tive muitos momentos em que eu não queria que Deus tocasse em algumas áreas da minha vida. Nessa manhã, o Espírito Santo está falando o que com você? Que você tem vivido de uma forma sábia ou insensata? O que você precisa encontrar ou encarar na sua vida para que você se encha mais do Espírito Santo, para que você viva na presença de Deus? Onde que o Espírito Santo precisa entrar na sua vida? Talvez seja na forma de você gerir o seu tempo, nos seus relacionamentos, na sua moralidade, na sua sexualidade, na forma como você trabalha, no que você vê, no que você ouve, no que você participa. Mas onde que o Espírito Santo pode te encher mais? E eu queria que nós orássemos. O pessoal do louvor vai nos dar um tempo aqui instrumental.
Eu queria que, se você quiser e puder, curvar a sua cabeça, se quiser se ajoelhar. O pessoal vai reduzir um pouco a luz aqui para você ficar mais à vontade. Mas para que você entregue a sua vida a Jesus e peça que o Espírito Santo te encha. Clame por enchimento do Espírito. Pega essas áreas que Ele está te incomodando e entregue. Ó, Jesus, entra nisso. Entra nisso. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem.
rendemos a Ti, Espírito, Espírito de Deus. Nos rendemos a Ti, Espírito, Espírito de Deus. Nos rendemos a Ti, Espírito, Espírito de Deus. Que suba a Ti uma nova canção do meu coração. Eu ofereço a Ti uma nova canção do meu coração. Eu ofereço a Ti toda a minha afeição, toda a minha devoção. Eu ofereço a Ti toda a minha atenção, toda a minha devoção. Espírito de Deus, Enquanto nós continuamos orando e clamando ao Senhor, nós vamos passar a ceia do Senhor, para celebrar o que Jesus fez por nós. Se você está em Jesus, você é filho de Deus, você é convidado a ceiar conosco. Queria convidar nossos novos membros aí, a Liz, o Leandro, a Laura, Daniel, Raquel, Lucas, Thaís, Carlos, Ana Cláudia, Andressa, a pegarem a ceia e subirem aqui também para cearmos juntos aqui. Antes de cantarmos ao Senhor, clamarmos, nós chamamos os novos membros aqui na frente nesse momento de ceia, porque é o momento mais propício dentro de um culto para se falar de membresia. Eles estão aqui pelo que Jesus fez por nós. Se nós podemos nos chamar de família, independente de qual que é o nosso background de vida, é porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então nós ceiamos juntos, porque nós somos um no Senhor. E eles vêm aqui na frente para que você, igreja, veja que eles estão aqui para serem cuidados por nós, mas também para servirem essa igreja. Porque agora nós temos mais pessoas
para continuarmos inspirando pessoas a seguir Jesus, para termos mais batismos, mais pequenos grupos, mais gente cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, mais gente recebendo, mais gente adorando, mais gente abrindo casa, mais gente aconselhando. Nós somos um no Senhor. Vamos ceiar? Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi do mais doce amor.
faz e vai fazer em nós. Nós, como igreja, abençoamos cada uma dessas pessoas que estão aqui. E que nós nos comprometemos, Senhor, como igreja, como liderança, como povo, como membros, de cuidar deles, de zelar por eles, de zelar pela espiritualidade, pela família, pelo crescimento espiritual e de também prepararmos eles para serem servos e servas do Deus vivo. E que eles encontrem aqui espaço para florescer e viver igreja, uma igreja viva no meio da Luzeiro. Nós os recebemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que você possa ser cheio e permanecer cheio do Espírito de Deus. Você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E se você está nos visitando pela primeira vez, pega um presente aqui na saída. Se você tem que fazer o Conhecer Luzeiro, faça a sua inscrição. Deus te abençoe até semana que vem. Na palavra de casamento. As minhas mãos